Fala pessoal, futuros colegas, sejam muito bem-vindos à nossa discussão clínica de hoje. Eu estou extremamente animado com o tema que vamos destrinchar aqui, porque nós vamos pegar aquela teoria mais densa dos livros de fisiologia e trazer direto para a beira do leito. Nosso foco é a insuficiência cardíaca, que sem dúvida é uma das síndromes mais desafiadoras e prevalentes que vocês vão enfrentar nas enfermarias. A ideia desta nossa revisão é entender exatamente como tirar um paciente daquela fase aguda, crítica e totalmente congestada e levá-lo até o controle e a estabilidade crônica. Para organizar nosso raciocínio clínico, a gente vai seguir uma trilha bem lógica. Começamos com o nosso caso, o paciente frio e congesto. Passamos pela mecânica das forças de Starling, estruturamos os critérios e o perfil diagnóstico e depois entramos com tudo no manejo agudo e na terapia crônica com o famoso quarteto fantástico. E para fechar, vamos falar sobre adesão e autocuidado. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, o caso frio e congesto, onde a gente precisa reconhecer a insuficiência cardíaca descompensada grave. Imaginem o seguinte cenário no plantão. Chega um paciente em evidente sofrimento respiratório, exigindo de vocês uma interpretação clínica rápida e muito assertiva. E isso que estamos vendo ilustra brilhantemente a raiz do problema desse nosso paciente. Reparem na diferença gritante entre a anatomia de um coração normal e um ventrículo esquerdo cronicamente dilatado. O que é muito louco de observar aqui é como a arquitetura do músculo determina a função dele, né? O histórico desse paciente aponta para uma etiologia valvar reumática, tipo uma insuficiência mitral grave, ou até uma cardiomiopatia alcoólica. Mas o resultado final acaba sendo o mesmo, uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a nossa velha conhecida ICFR. O ventrículo simplesmente dilata, perde aquela força contrátil essencial e o sangue não consegue ser ejetado para frente com eficácia nenhuma. E essa falha mecânica se traduz exatamente naquilo que a gente vê no exame físico. Nossa avaliação revela um paciente exausto, com dispneia e ortopneia severas, já numa classe 3 para 4 da NIHA, ou seja, sintomas aos mínimos esforços ou até sentado quieto na cama. Além disso, a gente observa um edema periférico maciço 3 cruzes em 4, bem gravitacional. Na palpação do abdômen tem uma hepatomegalia que dói e, de forma bem alarmante, o tempo de enchimento capilar passa dos 3 segundos. Turma, o ponto crucial aqui é o reconhecimento imediato dessa combinação letal. Temos uma sobrecarga de fluidos absurda associada a uma severa hipoperfusão sistêmica. O coração não joga o sangue para frente e o líquido acaba se acumulando todo para trás. O que nos leva à nossa segunda parte, a fisiopatologia, forças de Starling e a mecânica da congestão. Como acadêmicos do sexto semestre, a gente não pode só descrever o edema. Nós precisamos explicar o porquê. Por que todo esse líquido está inundando os tecidos? E aqui entra a nossa velha e boa microcirculação. A formação desse edema é, no fundo, uma quebra no equilíbrio das forças de Starling. Em condições normais, a gente tem um cabo de guerra super elegante entre a pressão hidrostática, que empurra o líquido para fora do vaso, e a pressão oncótica das proteínas, que puxam esse líquido de volta. Mas no nosso paciente, a falência do ventrículo direito, somada a uma retenção brutal de sódio e água, faz com que a pressão venosa sistêmica dispare. Isso eleva absurdamente a pressão hidrostática capilar. O vaso não aguenta e o fluido é literalmente forçado a extravasar para o intestício. E tem mais. Pensem na congestão crônica do fígado. Isso pode reduzir a produção de albumina a longo prazo, o que diminui a pressão oncótica plasmática e joga ainda mais lenha nessa fogueira do edema. Isso nos traz para uma questão clássica, a atenção máxima aqui, pessoal, porque isso é uma armadilha gigantesca de prova e de vida real na enfermaria. Diante desse inchaço periférico maciço, qual é o motor principal? A resposta direta é o aumento da pressão hidrostática capilar venosa. A gente não pode confundir a origem do problema. Na síndrome nefrótica ou numa cirrose inicial, o problema primário é a queda da pressão oncótica pela falta de albumina. Mas a nossa insuficiência cardíaca sistólica descompensada ou culpada é a bomba que falhou e o trânsito venoso que engarrafou, elevando a pressão hidrostática. Fixem muito bem isso, tá? Maravilha! Vamos para o nosso terceiro ponto, critérios diagnósticos e perfil hemodinâmico. Já entendemos a base microvascular. Agora precisamos formalizar isso clinicamente e estruturar esses achados. Fazer essa correlação é absolutamente fundamental para formar um raciocínio clínico afiado. Olha só como cada queixa se conecta direto com o mecanismo que a gente acabou de discutir. A ortopneia, por exemplo, quando o paciente deita, rola uma redistribuição de volume das pernas de volta para o tórax. O retorno venoso aumenta, a pressão hidrostática capilar pulmonar sobe e o pulmão congestiona. E aquele ganho de peso super rápido é puro acúmulo de sódio e água pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona respondendo à hipoperfusão lá nos rins.
Saber cruzar o sinal físico com o erro fisiológico é o que separa um médico mediano de um médico excelente. Para amarrar o diagnóstico, a gente usa os critérios de Framingham. A regra é clara. Precisamos de 2 critérios maiores simultâneos ou um maior e 2 menores. E olha a riqueza do nosso caso. O paciente pontua em quase tudo. Ele tem dispneia paroxística noturna, turgência jugular, ausculta com presença de B3, que é um marcador fortíssimo de disfunção ventricular, e tem a hepatomegalia. Tudo isso são critérios maiores. Somados à taquicardia e ao edema bilateral, a gente ultrapassa facilmente o limiar diagnóstico. Não resta dúvida, estamos lidando com uma franca insuficiência cardíaca. Com o diagnóstico fechado, a pergunta que fica é: qual é o grau de perigo real desse paciente agora? Para isso, usamos a classificação de Stevenson, que avalia 2 eixos: ele está seco ou congesto. Ele está bem perfundido, ou seja, quente, ou hipoperfundido, frio. Nosso paciente tem crepitações, turgência jugular e edema maciço, então está muito congesto. Ele também tem hipotensão, taquicardia e enchimento capilar longo, logo está mal perfundido, ele está frio. Portanto, ele se encaixa perfeitamente no perfil C, frio e congesto. Colegas, esse é simplesmente o perfil de maior gravidade e mortalidade na admissão. A gente precisa agir, e agir rápido. O que nos leva imediatamente ao nosso 4º bloco, manejo agudo, onde a missão é aliviar o sofrimento. Com um paciente perfil C na nossa frente, a gente deixa o debate acadêmico um pouco de lado e entra no modo de resgate. E aqui está o nosso algoritmo de ouro para essa fase aguda. Primeiro, monitorização implacável de ritmo, oximetria e pressão. Segundo, passo muito simples, mas que literalmente salva vidas: o posicionamento. Levantar a cabeceira a 45 graus e deixar as pernas dele pendentes para fora do leito usa a gravidade a nosso favor, reduzindo o retorno venoso e aliviando a pré-carga de forma totalmente mecânica. Terceiro, oxigênio só se a saturação cair de 90%, para evitar uma vasoconstrição indesejada. E por fim, a nossa grande arma farmacológica imediata: diuréticos de alça intravenosos como a furosemida. O objetivo absoluto aqui é secar esse pulmão e restaurar a respiração do paciente. Fase aguda resolvida? Ótimo! Entramos no nosso 5º bloco, terapia crônica. Uma vez que o paciente sobreviveu à tempestade inicial e está sequinho e estável, o jogo vira. É hora de instituir o tratamento que muda o curso da doença. E eu apresento a vocês a terapia quádrupla, o famosíssimo quarteto fantástico do protocolo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A meta com essas 4 drogas juntas não é só melhorar a falta de ar, não. O objetivo é bloquear o remodelamento cardíaco adverso e aumentar muito a sobrevida. A gente tem os beta-bloqueadores segurando a tempestade simpática, o bloqueio do sistema renina-angiotensina, preferencialmente com o ARNI, o sacubitril/valsartana. Temos os antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, agindo pesado contra a fibrose miocárdica, e as estrelas do momento, os inibidores de SGLT2, como a dapagliflozina, trazendo efeitos cardioprotetores que são simplesmente formidáveis. Mas associar tudo isso exige cuidado, viu? Reparem bem nesses detalhes. Ambas essas drogas são pilares fantásticos para reduzir mortalidade, mas tem uma armadilha clínica enorme aqui: a vigilância laboratorial antes da prescrição. Vai entrar com a espironolactona? É obrigatório checar o potássio. Se tiver acima de 5, a gente não prescreve, senão o risco de uma hipercalemia fatal é gigantesco. E se for prescrever a dapagliflozina, precisa calcular a taxa de filtração glomerular e vigiar esse rim. Usar o quarteto fantástico é excelente, desde que acompanhado de uma vigilância finíssima da função renal e dos eletrólitos. E assim chegamos ao nosso último bloco: adesão e autocuidado, que vai muito além de assinar uma prescrição. Pessoal, a gente pode manjar tudo de fisiopatologia e prescrever o esquema mais moderno do planeta. Mas de nada adianta se a gente esquecer do elo principal dessa corrente. Exato, o paciente. A educação em saúde é vital antes de dar a alta. A gente tem que ensinar o nosso paciente a ler os sinais precoces de descompensação, explicar que aquele quilo a mais na balança de um dia para o outro não é músculo, nem gordura, é água acumulando. Orientar dentro da realidade dele como manter a restrição de água e de sal. E garantir que ele entenda o porquê de tomar as 4 medicações todo santo dia, mesmo nos dias em que ele acorda se sentindo ótimo. A adesão aqui não é opcional.
E para fechar com chave de ouro nossa aula, deem uma olhada no poder desse dado. Dedicar tempo para educar o paciente e integrá-lo numa equipe multidisciplinar reduz a mortalidade em até 25% e evita 1/3 das temidas reinternações. Isso tem literalmente o mesmo impacto de uma superdroga nova. E só custa empatia e comunicação clara no ambulatório. Então, a pergunta provocativa que eu deixo para vocês hoje é a seguinte: a gente já sabe fazer o diagnóstico e prescrever os melhores remédios, mas será que estamos realmente prontos para educar e transformar nossos pacientes nos maiores aliados contra o próprio coração cansado? Pensem nisso. Muito obrigado pela companhia nessa excelente discussão e até a próxima.